Bem-vindos a mais um Mulheres Maravilha. Aqui a informação não para, mas antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu tenho um agradecimento especial para fazer. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco todos os sábados e todos os dias da semana. Eu tenho recebido mensagens verdadeiramente incríveis e carinhosas. Recentemente, eu recebi o contato de uma pessoa que nos procurou na emissora TV União para falar que o nosso conteúdo, que foi passado de maneira simples e clara, trouxe esperança por um problema de saúde que ela estava passando. E isso trouxe para mim, para o Carlinhos aqui no estúdio, propósito. E é justamente isso que a gente busca fazer a cada programa novo. Trazer a informação de maneira clara, objetiva e que eu tenho certeza que de alguma maneira vai te ajudar. Hoje no estúdio Mulheres Maravilha nós recebemos a psicóloga Michele Gaspar. Ela que é formada em psicologia pela Unify, possui diversas especializações e tem atuado constantemente na área para ajudar crianças com autismo. E o nosso bate-papo hoje vai ser extremamente esclarecedor. E para começar o nosso papo, hoje eu quero sair totalmente do padrão. Michele, bem-vinda. Obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada eu pelo convite, Paty. Michele, quando foi que o autismo deixou de ser só teoria para você e passou a ser algo que te transformou como pessoa e como profissional? Eu comecei a trabalhar ali com isso. Antes a gente já tinha ali um certo conhecimento, né, por conta da psicologia e tudo mais. Mas eu acho que a chavinha foi virar quando eu comecei a trabalhar com isso. Entendi. E aí eu caí assim meio de paraquedas, não conhecia muito bem sobre o autismo, sobre, enfim, o hábito e tudo mais, né? E eu acho que eu estava no 3º ano de faculdade. E aí eu fui chamada, né? Fui apresentada e nisso a gente foi começando a se desenvolver, Entendi. Foi começando a estudar, foi começando a ter contato com as famílias, com as crianças. Então, veio aos poucos na sua vida. Foi Exatamente. Realmente a observação e o convívio, o dia a dia que trouxe essa transformação para você. Exatamente. Eu falo que, assim, o tempo de experiência me enriqueceu bastante a minha prática, né? No começo, eu não conhecia muito das famílias, de como é a funcionalidade dentro do autismo, Claro. Dia a dia dentro das famílias. Hoje a gente já tem uma ideia melhor de como é conviver com isso, né? Tem crianças que eu atendo, elas tinham, sei lá, 3 anos, 2 aninhos, e estão comigo até hoje, Que já estão legal. fazendo 7 anos. Então, Entendi. tem crianças que eu vejo mais do que eu vejo meus próprios familiares, né? Entendi. Então a gente vai tendo uma ideia maior do que é conviver com isso. Claro. E tudo isso orienta uma prática mais acertada, mais assertiva da nossa parte, Que né? bacana. Entendendo ali as dificuldades, os desafios, o que de fato vai fazer diferença, né, uma intervenção que de fato faria Claro. diferença na vida daquelas crianças. Eu acho até interessante isso que a Michele falou. Para você aí de casa, fica também esse ponto que, às vezes, você que está se formando, né, pensando ali na psicologia, ai, meu Deus, quando que vai acontecer essa virada de chave? Calma! Às vezes ela vai acontecendo justamente devagar ali no convívio para você entender que rumo da profissão você vai tomar. Da Michele não foi assim do dia para a noite, vou seguir o caminho para ajudar pessoas com autismo. Foi uma construção, né, Michele? Eu falo que foi uma oportunidade mesmo, assim, né? Eu não imaginava que eu fosse me enveredar por esse caminho tão cedo. Que legal. E assim, não era um objetivo de vida. Mas é tão rico, você tá nesse meio, você tá conhecendo, que aí eu não quis fazer outra coisa. E fazer a diferença para as pessoas, Exatamente, né? Exatamente. Assim, eu falo que meio que pulou no meu colo, mas que foi muito bem-vindo depois. Que bacana. É uma coisa que eu gosto muito, assim. E entrando então nessa pauta, nesse ponto, existe algo sobre o autismo que a maioria das pessoas acredita, inclusive profissionais, mas que, na sua opinião, tá errado? Eu acho que a gente tem bastante preconceitos, não só dentro do autismo, né? A gente tem muitas ideias pré-formadas sobre muitas coisas na vida, e que quando a gente... Preconceitos, né? Exatamente. Pré-definido, preconceitos. E quando a gente
entra em contato com aquilo, a gente vê que não é bem assim, né? O próprio nome, a própria nomenclatura fala que é um espectro. Sim, então, assim... TEA, né? Exatamente. Então, tem N formas de indivíduos que têm o mesmo diagnóstico, mas têm funcionalidades muito diferentes, que se manifestam diferente ali na vida de cada um deles, né? Então, eu falo que você tem que ir e conhecer. Entendi. Não tem uma receitinha de bolo pronta. Exatamente. E quais são as primeiras características, falando de crianças? A gente depois entra até um pouco sobre diagnósticos tardios, que está falando-se muito sobre isso hoje em dia. Mas quais são as primeiras características que os pais, né, de bebês ali, eles acabam falando, tem alguma coisa de diferente, eu preciso procurar ajuda, até para quem às vezes está passando por uma situação dessa, escutando a Michelle como profissional, entender que está na hora de buscar ajuda, Michelle? Isso é importante, né? Porque, assim, a gente fala muito, a gente defende muito a intervenção precoce, né? Sempre a melhor alternativa, exatamente. né? Exatamente. Então, graças a Deus tá ficando para trás esse conceito de que cada criança tem o seu tempo, de que pode relaxar que daqui a pouco, se ele não tá falando, ele vai falar. Olha só, hein? E isso tem ficado para trás, assim, a gente tem se conscientizado. E vocês, como profissionais, têm ajudado muito nessa relação, tanto no tratamento, até em relação a essa criança, né, para que ela tenha uma qualidade de vida. Exatamente, né, é fundamental ali que isso seja detectado. Talvez, ali nos primeiros anos, bem no comecinho, não vai se conseguir diagnosticar. Mas tem sintomas e sinais que a gente consegue perceber, né? Em questão de critérios diagnósticos, são 2 que são muito importantes, que são a falha, né, na comunicação social. Certo. Então, a criança que não olha, a criança que não fala, a criança que não interage, que você chama ali e ela não tem essa reciprocidade, né? Desde pequenininho ali... E qual a idade que se dá esse desenvolvimento? Já a partir de 1 aninho? Sei lá, porque uma criança começa a falar ali entre... quase 1 ano até 1 ano e meio tá formando frases. Isso. Então essa seria uma fase crítica que os pais devem ter uma atenção redobrada? Tem estudos que falam que já assim nos primeiros meses, né, a questão do contato social ali e tudo mais, do contato visual. Do contato visual, exatamente, perdão. E tudo mais, isso já pode ser observado. Então, assim, na hora que você tá brincando com a criança que vai trocar, você é mãe, né? A gente faz uma gracinha, essa criança responde, ele dá um feedback, ela dá um sorrisinho, ela interage. Se você faz um som, ela busca aquele som. Entendi. Isso tudo se não tá acontecendo desde os primeiros meses, essa interação. São sinais de alerta, né? Tá. E a questão também dos comportamentos repetitivos, né? A criança brinca sempre da mesma forma, a questão do apego excessivo a rotinas, isso tudo também chama atenção. Apego excessivo à rotina, normalmente isso acontece? Muito. Olha só que interessante. Porque assim, um dos perfis que a gente tem dentro do TEA é a questão da inflexibilidade cognitiva. Certo. Né? Então, assim, frequentemente, em maior ou menor grau, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Mas eles têm essa questão da rigidez cognitiva. Então, se você troca ali uma pequena coisa, um horário na rotina, ou de repente, a gente tá acostumado a ir, isso é muito comum, a gente tá acostumado a ir pra escolinha por aquela rua. E aí aconteceu alguma coisa, a rua tá interditada, tem que ir por outra rua. Isso gera, assim, muita desorganização. Porque tem aquela ideia rígida, né? Aquele pensamento rígido de que tem que ser as coisas daquele jeito. Causa um desgaste gigantesco na criança e um desgaste gigantesco na família. Porque exatamente. Aprender a lidar, acho que por isso que é tão importante a questão da terapia, para você aprender a lidar com situações. Porque, gente, a vida tá aí, a gente tem que crescer, evoluir. Hoje uma criança, a gente já tem que pensar nessa pessoa para o futuro, o adulto, como que vai ser a vida, nessa qualidade de vida para esse adulto, e realmente essa família ter o equilíbrio, que é muito importante. Seria até interessante a família estar junto fazendo a terapia, né, Michelle? Importante. Principalmente, assim, hoje a gente tem diagnosticado e começado a intervenção muito cedo, né? Certo. E a gente fala que, assim, para não dizer impossível, é muito difícil você fazer uma intervenção de qualidade com uma criança sem envolver a família, com né? Toda certeza. Sem envolver os pais. A literatura até fala que precisa de uma carga horária de terapia gigante, extensa,
né? E nem sempre a gente dá conta de prover isso dentro da clínica. Claro que não. E aí a gente lança a mão da família, Exatamente. Né? Então, assim, o contato com a família, o treinamento parental, a orientação parental é fundamental para que essa família se empodere, conheça ali o que acontece com aquela criança, a forma como ela funciona, a forma como ela pensa, e essa família seja psicoeducada, né? Com toda certeza, porque não adianta você, como profissional, dar uma diretriz e essa família não seguir. Não, a criança não vai evoluir, a família vai achar o quê? Ai, não tá funcionando. Exatamente. Não. São caminhos totalmente diferentes que acaba se tomando. Então, é importante a família estar junto. Ou acontece muitas vezes assim, casos da criança responder de uma forma na clínica, que é um ambiente controlado. Sim. Só que ali no calor do momento, quando acontece uma situação com a família, responde de outra forma. E aí, só, o terapeuta não vai estar lá, o psicólogo não vai estar lá, por isso que né? a família tem que estar preparada. Exatamente, é importante que essa família entenda ali princípios básicos de como lidar em cada situação. Claro. E eu acho que isso também traz muita tranquilidade também para a família, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas isso traz mais segurança. Com toda certeza. Né? Também acredito. Você já, psicologicamente, você já se sente mais preparado para a situação. Porque irão acontecer inúmeras situações. Gente, quando você está falando de criança, independente da criança, você tem que estar preparado para lidar com situações inéditas. E quando a criança tem um diagnóstico, mais ainda a gente precisa se preparar. Tanto quanto família, quanto como sociedade. Exatamente. Porque se você não tem uma criança que tem autismo na sua família, muito provavelmente você vai ter que lidar com uma criança que tem autismo em algum momento da sua vida. E é importante que nós tenhamos essa empatia para lidar melhor quanto sociedade. Mas, Michele, muitas pessoas em casa, que a gente está falando dessa questão, graças a Deus, do diagnóstico precoce. Hoje a gente está tendo muito mais acesso à informação, então a gente está conseguindo ir mais cedo em busca de ajuda. Mas como se fecha realmente um diagnóstico? Porque é um processo, não sei se ele é longo, não sei se ele é curto, começa, claro, com alguns sinais da criança ali, a questão da fala, né, da questão social ali, do olhar, a questão visual, mas como que realmente se fecha um diagnóstico para autismo? Então, mais comumente há duas formas, né? Muitas famílias conseguem fechar ali já direto com o pediatra, né? O neuropediatra, a desconfiança, esse profissional médico vai acompanhar aquela criança, vai fazer perguntas, um acompanhamento e tudo mais. Dentro do autismo, assim como outras condições também, o diagnóstico é clínico. Não existe um exame, não existe um marcador biológico que você vai fazer e vai lá, pum. Vai puxar e vai falar, é isso, não existe. Exatamente. Então, assim, é muito importante o olhar do profissional. Você passar tempo com aquela criança. Técnico mesmo. Exatamente. Conhecer, né, os critérios diagnósticos. Claro. Mas também tem muitas minúcias que são do olhar clínico, né? Entendi. Porque tem, como é um espectro, tem níveis que a criança se adapta bem, a criança mascara, a criança, principalmente ali com idades maiores, ela consegue passar despercebida, dependendo do olhar clínico. E olha a dificuldade do olhar clínico ali, tem que ser realmente minucioso. Exatamente, tem que ser bem assim, acompanhado. Há também a possibilidade de uma avaliação neuropsicológica, né? E o processo é o mesmo. A clínica é soberana. Vão ser ali aplicados questionários, vão ser feitas entrevistas com os pais e tudo mais. Então não é do dia para a noite mesmo. Exatamente. Não é um processo, não é do dia para a noite. Eu sei que nós, seres humanos, a gente busca o imediatismo, principalmente quando a gente está entendendo que a gente está indo por um caminho, está numa situação, mas tem que ser criterioso, até porque isso é um diagnóstico que vai se carregar para o resto da vida. Então precisa ter realmente essa clareza e conversar muito com os pais, principalmente, né, Michele? A gente percebe assim muita angústia dos pais e às vezes e não julgando, né? Claro, claro. De Deus, mas às vezes até uma dificuldade, assim, um tempo maior para aceitar e tudo mais. Mas eu acho muito importante, eu sempre falo que independente do diagnóstico, enquanto a gente está ali no processo, se a gente tem um nome, se é um TEA, se é uma outra coisa, independente do diagnóstico, se a criança, né, se o indivíduo, enfim,
ele apresenta sinais e sintomas ali que estão impactando na socialização, que estão impactando na vida, no dia a dia daquela família, Exatamente. é importante que procure um profissional, Com né? toda certeza. Às vezes a gente não vai conseguir fechar um diagnóstico, ou às vezes talvez mais para frente, mas independente se a gente consegue ou não fechar o diagnóstico, se aquilo está trazendo sofrimento, se aquilo está impactando na rotina da família, na socialização daquela criança, com toda certeza, a gente precisa fazer algo para ajudá-la, e né? sempre há um caminho para você caminhar de mãos dadas com alguém que vai te trazer uma informação, vai trazer uma vivência. Eu tenho certeza que vai ajudar na tua vida. Normalmente é assim, né, Michele? Exatamente. Então, gente, o que falta em qualquer situação, em qualquer diagnóstico, como a Michele mesmo falou, é esclarecimento e entender que sempre tem alguém que pode te ajudar. Eu sei que é um papo denso, que tem muito mais para a gente conversar por aqui, mas eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho aqui no programa. Na volta, eu continuo com a psicóloga Michele Gaspar e a gente conversa sobre autismo. Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês. Lembrando que o conteúdo de hoje, todos os outros conteúdos que nós já fizemos aqui nesse programa para vocês, estão disponíveis no canal do YouTube Mulheres Maravilha. Todo sábado é inédito aqui na TV União, a partir das 11 horas da manhã. Tem reprise durante toda a semana, mas também fica salvo no canal do YouTube Mulheres Maravilha. E o nosso canal de comunicação diário, claro, é as redes sociais. Tem o Instagram, Patrícia Helena Oficial, e tem também o Instagram Mulheres Maravilha, que é sobre os conteúdos do programa. A gente pode conversar ali pelos dois Instagrams também. Vocês podem fazer sugestão de pauta, sugestão de convidados, fazer críticas, sugestões, elogios, que a gente ama. Esse feedback é muito importante e faz o programa ser cada vez melhor para vocês e por vocês, tá bom? Continuo aqui no estúdio com a psicóloga Michele Gaspar. A gente está falando sobre o autismo, porque dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Há poucos anos a gente falava sobre esse tema, mas não tinha tanta clareza de informação. Os diagnósticos normalmente eles eram tardios, o que dificultava muito a vida de quem precisa desse diagnóstico. E agora, inclusive, está acontecendo muito diagnóstico mais tardio ainda, que é o diagnóstico em adultos. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, Michele, eu queria saber o seguinte. Muita gente critica ou não entende a aba. O que realmente acontece dentro de uma intervenção que o público não vê? Eu defendo, é o que eu trabalho, Sim. né? Inclusive, a gente até tem trabalhado para tentar esclarecer as pessoas sobre, de fato, ser uma ciência, né? Começa por aí. E não um método, e não ali um tipo de intervenção, né? Nós temos ali alguns métodos dentro dessas, algumas formas, né? De Certo. trabalhar dentro dessa ciência. E geralmente, quando a criança chega pra gente, né, é feita toda uma avaliação do que aquela criança está apresentando de comportamento em excesso e o que está apresentando em déficit. Certo. Então, a criança não fala, então a criança não faz contato, não imita. É um comportamento que a gente precisa aumentar. Claro. Ou a criança chora muito, faz muita birra, a criança tem dificuldade de generalizar as coisas, é um comportamento que a gente precisa diminuir, né? Então é feito todo um planejamento personalizado para aquela criança, por isso que a gente fala que não é um método, não é uma receita de bolo que você vai pegar da criança X e vai aplicar na criança. Reproduzir para Y que não vai dar certo. Não vai dar certo, exatamente. E assim, a gente vai acompanhando também ao longo do tempo. Entendi. Então é muito orgânico, né? É estruturado, mas nós também vamos acompanhando, conforme aquela criança foi ganhando, conforme aquela intervenção está funcionando. Dela. Exatamente. Que bacana, respeito o nós limite temos da um criança. programa, exatamente, robusto, do que a gente precisa trabalhar, de quais habilidades, de quais repertórios a gente quer instalar naquela criança. Claro. E se a gente, porventura, né, encontra ali barreiras, encontra dificuldades, aquilo é conversado, aquilo é pensado, a gente faz uma análise de por que aquilo está acontecendo para tentar fazer com que... Até para não desviar, mas sim para entender, tirar às vezes um pouco o foco
o peso daquela situação para mais para frente trazê-la de volta para essa criança. Exatamente, exatamente. Então é tudo bem estudado, assim. A gente vai bem por degraus, porque também não tem como eu querer ensinar essa criança a falar, essa criança a saber tudo de uma vez. a decorar a tabuada, se essa criança ainda não me olha, se essa criança ainda não brinca comigo, Exato. né? Então há passos que a gente faz. E famoso ganhar confiança, né? Que é muito importante. É muito essencial, importante. gente, para todo mundo é essencial ter a confiança. Imagina para essa criança que está lidando com as próprias dificuldades, encontrar uma nova pessoa na vida dela. E até falando sobre isso, Michele, não tem como não tocar no assunto, porque quando a gente fala sobre autismo, a gente fala em níveis. É isso mesmo. Quais são os níveis e quais são as características que os diferencia? Então, a gente tem hoje os 3 níveis de suporte. Nível 1, nível 2 e nível 3. Certo. Né? E esses níveis, a criança pode evoluir ou pode involuir, regredir também, certo. né? Não é uma constante. Exatamente. Então, assim, é comum de acontecer a criança necessitar de um pouco mais de suporte quando inicia a intervenção, só que ela responde muito bem, essa criança começa a falar, essa criança começa a pedir, e aí ela sai de um nível e vai para outro, de acordo com a progressão, né? Mas o que define eles hoje em dia, é de acordo com o nível de suporte que aquela criança vai precisar. Certo. Então, como que ela funciona? Ela consegue dar conta da vida sozinha. O nível 1 é o que antigamente eles falavam que era o leve. Tá bom. Então, são indivíduos que dão conta, estão adaptados socialmente, eles falam, eles precisam de pouca ajuda. Entendi. Para dar conta ali da vida. Nível 2 já precisa de um pouco mais de suporte, né? Um suporte moderado. E nível 3 são indivíduos que precisam de muito suporte. Geralmente não falam, precisam de ajuda ali para dar conta das atividades do dia, troca de roupa e tudo mais. Entendi. Olha só que interessante, é muito importante nós continuarmos falando sobre isso, porque desde lá atrás, quando se falava sobre o diagnóstico, já se falava sobre o nível 1, 2 e 3 de suporte. Mas para você entender, é escutar, repetir, para até, inclusive, ter a empatia para lidar. E mesmo nós, quanto sociedade, e os pais, nós cometemos muitos erros. Independente do nível de suporte que essa criança e esse adulto estão. Na sua opinião, vamos falar dos pais, que normalmente você tem contato mais com os pais. Que erro você vê que os pais cometem mais quando a criança já está ali num certo nível de tratamento, que você sente que às vezes te atrapalha um pouco para estar ajudando essa criança, Michele? Não julgando, porque a gente sabe que não é fácil o dia a dia. Não é sobre julgamento, é sobre informação. Exatamente. Muitos pais não têm só um filho, eles têm outro, e eles têm trabalho, e eles têm toda uma rotina para dar conta, né? Mas eu acho que, assim, atrasa um pouco a intervenção e a evolução dessa criança quando não são seguidas orientações, certo, né? E aqui eu tô falando quando as orientações foram passadas, porque às vezes a gente peca, mas a gente peca na ignorância, sem saber, exatamente, né? Ou às vezes ali no calor do momento, mesmo a gente passa uma orientação com relação a como consequenciar ali numa hora de birra e tudo mais. Às vezes a pessoa não tem ali o conhecimento de como agir naquela hora. Mas às vezes a gente já orientou, às vezes a gente tá fazendo um trabalho com aquela família e a família acaba não seguindo o plano de ação. Exatamente, não colaborando, né? Não nos ajudando. Às vezes o profissional tá ali dando um passo para frente, a família tá dando 3, 4 para trás, justamente às vezes por um momento. Isso. E a inteligência é independente de diagnóstico, sabe? E a criança sabe desses momentos. Exatamente. Então, não é verdade? Eles eu falo sabem. que isso é independente de diagnóstico. Às vezes a gente fala assim, o filho com o pai e com a mãe é tão diferente. É porque é uma criança que sabe exatamente lidar ali com aquele adulto. E entende as fraquezas que acontecem ali na família. Isso pode estar, assim, prejudicando na evolução do seu filho. Então, pais e mães, e sociedade de uma maneira geral, prestem muita atenção. É muito comum a gente ver, isso que você falou é super importante, porque é muito comum a gente ver, às vezes assim, mas aqui na clínica ele faz assim, assim, assado, em casa vendo? Ele não faz. Mas é a maneira com que tá lidando. Então, olha só como que a criança sabe disso, entendeu? Todo mundo fala sobre isso, mas eu acho interessante que a gente vê casos recentes, assim, de crianças com autismo, e as mães
Às vezes em níveis extremos de esgotamento, tá? A gente vê isso porque a gente não tá aqui também para passar pano e florear. Mas e a gente vê situações que quem tem rede de apoio, gente, tem tudo, isso é maravilhoso. E olha, quem tem, parabéns, quem é essa rede de apoio, parabéns. Porque chega nesse extremo dos pais estarem realmente muito cansados. E às vezes não é que também não quer seguir, né, Michele? É porque não aguenta mais e tá numa situação de extremo cansaço. Ou às vezes tá em um ambiente social ali, né? Isso, tá acaba cedendo. Tá numa festa de família. E aí a gente sempre fala, né? Saiba as batalhas que você quer lutar. Exato. Se você não vai conseguir levar até o fim, se você tá cansado, se hoje foi um dia esgotante no trabalho, então dá o tablet para essa criança, dá o que ela quiser, amanhã você luta. Porque acontece muito, então, os pais relatam muito isso para você? Dessa criança, assim, às vezes testar o limite dos pais, porque criança testa os nossos limites constantemente, e como eu disse, independente de diagnóstico. Mas a criança que tá lá, que tem um diagnóstico, né, do autismo e qualquer outra situação, tá mais fortemente numa clínica de psicologia, passando por todo um processo, por profissionais, né? Os pais relatam muito isso, que falam, não tô aguentando mais, e eu acabei cedendo, e aí dá aquele retrocesso no tratamento. A gente já ouviu, às vezes a gente até presencia ali na clínica, né? Eu falo que é um ambiente muito rico, assim, porque chega, a criança tem que sentar, tem que esperar, às vezes a gente tá se despedindo de um outro pacientinho, né? E aí é difícil para eles esperarem, né? Dependendo da criança, então assim, às vezes a gente vê algumas coisas. Certo. Mas é aquele caminho, se a gente errou hoje, se a gente não tava bem hoje, amanhã a gente começa de novo e a gente tenta fazer da forma certa, né? Somos humanos, né? Exatamente. Pede ajuda, a gente tá aqui para isso. A gente profissional também, isso. Tem vezes que acontece ali na sessão também que a gente precisa de um tempo, a gente precisa pensar. Pra assimilar e processar. E pensar o que eu vou fazer, né? Analisar ali a função. Claro, porque realmente traz isso, que é um indivíduo único. Como você disse, não tem receita de bolo. Exatamente. Cada um vai te trazer de uma maneira. Exatamente. Mas até pensando nisso, como profissional, e que tá lidando diariamente ali com crianças, né, que tem um autismo, o que te frustra hoje em dia, que você sente que é uma desinformação que traz uma sombra em relação a esse assunto, Michele? Eu acho, profissionalmente e pessoalmente também, eu fico muito chateada quando eu ouço pessoas falando, vem um determinado comportamento, a criança está no supermercado e ela desregula e ela grita, às vezes ela bate, e eu vejo pessoas que não conhecem, falando que isso é falta de educação, isso é falta de pais mais firmes. E a gente sabe que não é, exatamente, né? Isso me frustra bastante. Talvez, assim, às vezes até dentro da própria família, né? Eles recebem esse julgamento com também. Certeza. De um tio, de uma pessoa que não entende ou que não faz parte do convívio daquela família, fala, então, mas meu filho não faz isso porque eu sou firme e tudo mais. É muito difícil. Olha, eu vou falar aqui, eu acho que poucas vezes eu até comentei aqui, eu deveria até falar mais sobre isso, mas com 6 anos a minha filha teve diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. E foi um processo muito difícil. São coisas completamente diferentes, mas que precisa de diagnóstico, por isso que eu falo, foi um caminho árduo, foi muito difícil fazer o diagnóstico, foram meses e meses e meses com profissionais, né, psicólogos, psicopedagogos, a escola, mas dentro da família também houve o julgamento. Imagina, você tá procurando pelo em ovo, pra que fazer isso? Aí quando precisa entrar com a medicação, pra que entrar com medicação? É tão nova. Imagina, novinha desse jeito, mas isso daí tá faltando rotina, isso daí tá faltando umas chineladas. Quantas vezes eu escutei? Exatamente. Então, eu falo, essa empatia... às vezes era tudo que eu precisava no final do dia e eu não tinha. A minha filha já chegou a fazer birras extraordinárias em supermercado, entendeu? Mas é porque ela tem transtorno de déficit de atenção? Não era porque ela tem transtorno de déficit de atenção. É porque ela era uma criança hiperativa e queria imediatamente as coisas e eu, como mãe, não podia fazer as vontades. É importante isso, nem tudo a gente põe na conta do transtorno, da condição, né? A criança tá chorando porque é autista. Não, tá chorando porque tá chorando, porque é criança, porque se frustrou, porque tá triste. Isso. Mas, às vezes, há questões que são exacerbadas, que são mais difíceis. E sai do controle mesmo. Exatamente, que uma criança típica tem condição de se regular, né? Uma criança típica, por exemplo, se tiver um cortador de grama cortando aqui do lado,
para ela tudo bem. Mas se é uma criança com a sensibilidade ali Não auditiva tudo maior, bem. é um impacto. Eles sentem como se fosse um impacto físico, sabe? E aí, às vezes a pessoa fala assim, isso é frescura, né? É muito triste da gente ouvir falar, A gente só reclama e bota reparo, é assim que os antigos falavam, quando a gente não sabe. Porque quando a gente tem do nosso lado, quando a gente está convivendo e quando a gente precisa ser empático, a gente fala, opa, peraí, não é bem assim. Então, quando a gente fala sobre o autismo e qualquer outro transtorno que precisa de um diagnóstico, o que está faltando hoje em dia é informação, conhecimento e empatia. A Michelle fez uma colocação, eu trouxe uma aqui da minha vida pessoal que não tem nada a ver sobre o tema de hoje, mas não deixa de ser sobre uma vivência. É sobre empatia e informação, tá bom? Vou fazer mais um intervalo bem rapidinho aqui no programa. Na volta, eu continuo com a Michelle Gaspar e a gente fala um pouco mais sobre o autismo, tá bom? Fica com a gente. Voltamos! Mulheres Maravilha para vocês e o nosso tema de hoje é sobre autismo. Aqui nos bastidores, como eu sempre falo, a gente ferve, tá? A gente está conversando realmente sobre essa questão do diagnóstico, sobre a empatia, o quanto a sociedade ainda precisa melhorar nessa questão de conhecimento, de informação, de às vezes não reparar no que o outro está vivendo, só deixa ele viver. Você tá entendendo? Porque às vezes é isso, a criança precisa daquele momento e isso ela vai levar para a vida adulta. E aproveitando isso, Michelle, eu quero, assim, a gente falou sobre empatia, a gente terminou ali o segundo bloco falando sobre essa empatia, sobre as pessoas repararem. Você, como profissional, se você tivesse que mudar alguma coisa, vamos falar agora de instituições, área da saúde, escolas, o que você acha que mais está precisando mudar e que você acha que faria uma diferença gigante na vida dessas crianças? Nossa. Pergunta profunda, né? Gente, é pergunta profunda. Às vezes não é uma coisa, às vezes são várias pequenas coisas. O que você acha? A gente tem tentado batalhar, assim, tem lutado muito pela questão da educação inclusiva, né? E aí? Há um caminho pela frente, a gente vê que, de certa forma, há ali um despreparo das pessoas. Isso tem melhorado. A gente tem visto assistente, né, ATs mais empenhados, mas em geral ainda é uma barreira, assim. A sociedade não está preparada e a sociedade não tem muito interesse em ser acolhedora com pessoas que se desviam da média, né? Então, assim, não só falando de transtornos como TEA, TDAH, enfim. Se a gente vai na rua, a gente dificilmente vê a questão de acessibilidade para deficiente físico, para deficiente visual, né? Sempre com lacunas, né? Exatamente. Então, assim, a sociedade não é acolhedora e nem acessível para pessoas que se desviam. Exato. E quando a gente fala sobre escola, sobre educação inclusiva, tem uma lacuna muito grande, que gera muito sofrimento, assim, para a família, né? Eu até estava falando com a mãe agora há pouco, né? Da questão da gente precisar, assim, lutar com unhas e dentes por uma coisa que deveria ser um direito, Exatamente. né? É difícil, de fato, claro. Né? São crianças que se diferem da média, então, né, uma coisa puxa a outra. Eu penso também que, eu estava conversando também com uma outra amiga minha, a gente estava falando justamente sobre essa questão de inclusão, né? Eu já passei, como eu disse, minha filha tem transtorno de déficit de atenção, já passei por essas questões de inclusão, de ter uma pessoa ali que a criança se distrai, enfim, isso daí é pauta para um outro dia. Mas se os profissionais estiverem melhor preparados para lidar com essas crianças, a questão da inclusão, as crianças que não têm diagnóstico nenhum, porque muitas vezes a maioria se distrai, né? Quando a criança se desregula, por exemplo, em sala de aula, os colegas também acabam se distraindo. E como essas crianças que têm diagnóstico ainda são minorias em sala de aula, as mães às vezes reclamam, falam, mas essa questão, uma criança está atrapalhando todas as outras na sala de aula. Não é isso. Se o governo, se as vias públicas de fato vierem realmente a capacitar melhor esses profissionais que irão acompanhar essas crianças, existe ali um jogo de cintura melhor a ser realizado e a sociedade,
claro, vai ganhar muito positivamente com isso. Então, realmente é uma questão de preparo desses profissionais e de boa vontade também, porque às vezes não existe só preparo, que eu falo não é só teoria, tá, gente? Precisa de boa vontade. E às vezes tá precisando realmente da boa vontade para estar colocando a mão na massa, né? E você falou uma coisa importante, né? Por exemplo, acontecer uma situação de uma criança típica se desregular dentro da sala e aquilo gera ali toda uma situação. Isso. Mas se a gente ampliar o nosso olhar, olha que oportunidade rica daquelas outras crianças, né? Aprenderem com aquilo, né? Com toda certeza. Quando eu faço acompanhamento escolar, né, das meus pequenininhos com TEA, a gente vê o quanto que as crianças, elas se beneficiam daquilo. Exato. Eles cuidam, eles defendem, né? E é uma oportunidade da gente estar ensinando para essas crianças típicas também a acolher, a conviver, a respeitar as diferenças. Com certeza. A oferecer... no dia a dia, né? Exatamente. Por isso a gente pensar, tem crescido muito o número de diagnósticos, né? Tem. Então, tem se tornado mais comum que a gente veja isso. E se a gente estiver preparado, nem que seja para ali, né, oferecer algum suporte para aquela criança, o quanto que isso se torna melhor, né? Entra tudo, gente. A empatia ali faz parte disso tudo. Então, realmente, a gente ter esse olhar carinhoso. E quando o seu filho está realmente convivendo com essa criança atípica, ele vai entender métodos. Muitas vezes ele pode se assustar também quando a criança desregula ali muito fortemente. Mas quando acontecer novamente, ele já vai estar melhor preparado. Então é na convivência, e criança tem uma sensibilidade gigantesca. Então a vida se torna muito mais fácil. E conforme as gerações vão passando, eu falo, alguns anos atrás, digamos 10 anos atrás, era muito mais difícil a gente falar sobre isso. Então, graças a Deus, o tempo passou, a gente evoluiu, mas a gente tem muito mais para evoluir. E ainda, Michele, falando sobre esses diagnósticos, vamos falar um pouquinho de diagnóstico tardio, mas tem diagnóstico, tá muito tardio. Tá muito tardio, porque quando a gente vai falar ali de algum transtorno, a gente hoje tem a informação, mas quantos adultos têm autismo ou diversos outros transtornos e nunca foram diagnosticados? Mas falando do autismo, agora está acontecendo bastante diagnósticos em adultos, né? Eu sei que não é ali tua área de atuação, mas ali na psicologia, como que isso tem se desenvolvido? Olha, é desafiador. Jura? Um diagnóstico de um adulto é desafiador para o profissional, né? Porque aquilo que a gente falou de ter o olhar atento para perceber minúcias ali do comportamento. Quando esse indivíduo vem adulto, muitas vezes há casos e casos, né? Mas falando assim, quando esse indivíduo chega para fazer um diagnóstico com suspeita de um diagnóstico e é adulto, a gente já entende que ele vai ser um nível 1, que não vai precisar de suporte, porque afinal de contas isso se passou despercebido a vida inteira, né? Então, assim, principalmente no caso de meninas, de mulheres, elas mascaram mais. Então, esse indivíduo... As mulheres mascaram mais? Mascaram mais. Por quê? Porque elas aprendem a como interagir, como se encenasse, né? Então, de repente, uma conversa, um trejeito para mim não é tão comum, mas eu vejo que é assim que as outras pessoas agem, então eu me ensino a agir daquela forma, né? Meu Deus do céu! Então, assim, isso torna mais difícil o diagnóstico, né? Leva ali mais tempo, precisa de um profissional mais atento, muitas vezes um profissional mais criterioso e experiente também. Quando chega na fase adulta, que nem você falou, já teve que se adaptar, Exatamente. Já passou por todas as dificuldades que tinha que passar, teve que se adaptar. A gente vai aprendendo estratégias compensatórias ali, né? Exatamente. A gente vai aprendendo a dar um jeitinho, mas não sem sofrimento. Sempre é com muito sofrimento. Não sem sofrimento. Porque tem uma certa ali, uma falácia de achar que às vezes o indivíduo com um nível menor de suporte, ele não tem sofrimento, porque ele fala. Exatamente. Claro. A gente vê pessoas falando de que receber um diagnóstico na vida adulta foi assim uma forma dela se sentir curada, de certa forma. Caramba! Porque elas passaram a vida inteira achando que receberam rótulos, aquela questão que a gente falou, porque é o esquisito, é o desajustado, é o sistemático, que a gente ouvia muito, Nossa! né? A gente só eu sei quantos rótulos a Júlia já levou nessa vida, né? Como mãe a gente sabe os rótulos. Exatamente. E isso vai passando para as pessoas.
mas a pessoa tá em sofrimento com aquilo. Ela a pessoa, tem uma ferida. Exatamente, ela entende que ela não se encaixa, ela entende que ela não gosta das mesmas coisas que as outras pessoas gostam. Então a gente ouve muito falar que o diagnóstico na idade adulta, ele é acolhedor, né? A pessoa realmente passou... para se tornar a liberdade mental que às vezes a pessoa buscou. Exatamente, entender que ela não é estranha, entender que ela não é quebrada, que não tem nada de errado com ela. Exatamente. Ela tem uma condição especial. Eu já escutei muito aqui no programa, Michele, você vai falar até como psicóloga, me corrija se eu estiver errando, que a grande maioria das pessoas, o que a gente busca? A gente busca ser aceito e amado. Uhum. E quando não se tem um diagnóstico, muitas vezes isso sai do nosso controle e é justamente eu não consegui ser aceito, eu não consegui ser amado, e isso acaba ficando na mente dessas pessoas que recebem o diagnóstico adultos. E realmente é uma quebra de corrente, né, para esses adultos. E se a gente for pensar no esforço que é você fazer de tudo para tentar ser algo que você não é. Exatamente. Né? E quando você recebe ali uma psicoeducação sobre a sua condição, sobre o que acarreta aquilo, é como se você falasse, tá tudo bem. Ai, graças a Deus. Eu entendi porque que eu não gosto de barulho alto, eu entendi porque eu não gosto de festa até mais tarde, eu entendi porque é difícil para mim sustentar uma conversa olhando no olho, né? Já que a gente está falando sobre isso, sobre diagnóstico tardio, sobre diagnóstico precoce, para você, como profissional, o que você gostaria de ver, digamos, daqui 10 anos sobre o autismo, que você pensa, já poderia estar vendo hoje, mas você sente que está evoluindo? De novo, a questão da inclusão. Te pega muito isso, né? É delicado pra mim, assim, porque é muito difícil pra família, eu tenho esse contato com a família e pra gente também, são crianças que são preteridas, muitas vezes, na escola. De novo, há escolas e escolas. De novo, eu entendo que para o profissional, né, para a professora, para o professor ali, o profissional da pedagogia, é um desafio dentro da sala. Ele não tem só aquela criança, ele tem outras crianças. A gente está tentando ser empático com todos, essa que é a verdade, né? A gente precisa entender todos os lados e todas as vertentes. Ele tem ali um cronograma a cumprir, uma quantidade de coisas para passar e tudo mais. Mas eles têm direito de pertencer a esses lugares. Não só falando de escola, falando de estabelecimentos como um todo, também não são preparados para receber essas pessoas. Então, e muitas vezes a gente também, né? Como pessoa. É o que você falou, é ser mais empático, é ser mais atento às necessidades de outra pessoa, né? Julgar menos. Então, realmente é um processo é uma evolução que está acontecendo, mas ainda tem um longo caminho a trilhar, pelo menos do meu ponto de vista. Imagino você como psicóloga e profissional que vê isso todo dia. Exatamente, e a questão da assistência também, né? O acesso a terapias. Hoje tem melhorado bastante, hoje a gente vê que esse acesso está mais fácil, mas também é uma questão delicada. Muitas famílias não têm acesso. Ali é um diagnóstico adequado, na idade certa, no período certo, então isso vai protelando. Depois também não tem acesso, ainda é difícil acesso, né, às horas de intervenção né, intensivas como devem ser, e tudo isso impacta na vida dessa criança, com toda certeza. E Michele, de verdade, o que eu falar sobre o autismo, qualquer outro transtorno, mas nossa pauta hoje é o autismo, é muito profundo, e eu sinto que a gente tinha tanto mais para compartilhar, mas infelizmente o nosso tempo é curto. E para quem está em casa, para a gente finalizar, nos assistindo, e que sente assim, meu Deus, eu preciso procurar ajuda. Pensando hoje em clínicas particulares, você trabalha na Clínica Crescer, mas também pensando na questão pública de saúde, quem que a pessoa deve procurar primeiro, que profissionais, como que ela vai atrás de um diagnóstico? Pediatra é o primeiro caminho, né? Porque daí pega ali o encaminhamento. Havendo a desconfiança, eles vão fazer os encaminhamentos. Tá bom. Na rede pública de saúde é dessa forma. Então a criança está fazendo um acompanhamento ali pediátrico de rotina, essa mãe, esse pai pode relatar e pedir para o médico ali os encaminhamentos. Entendi. Seja para um neuropediatra, seja para um neuropsicólogo, não sei muito como que é essa questão, acho que varia de cidade para cidade, Entendi. né? Acho que as cidades que têm acesso a profissionais da neuropsicologia, mas o caminho é esse. Essa criança precisa estar sendo assistida por um pediatra, um neuropediatra,
e os encaminhamentos vão acontecendo a partir daí. Entendi. Muitas vezes o neuropediatra ou o pediatra ele consegue dar conta. Perfeito. Mas é legal também ter um acompanhamento de um neuropsicólogo, Com toda porque certeza. é muito mais profundo, né? Sempre mais é melhor. Exatamente. Então, pais e mães, fiquem atentos aos primeiros sinais, se você perceber algo diferente e ter realmente essa franqueza de estar conversando com o pediatra e ele também de conversar com você quanto pai e mãe para que o diagnóstico aconteça o mais rápido possível, para que essa criança tenha uma qualidade de vida muito melhor. Michele, eu queria te agradecer por hoje. Muito, muito obrigada. Foi muito importante ter você aqui. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, de alguma maneira, vocês tenham entendido sobre o autismo. E olha, se você tiver mais alguma dúvida, a gente aqui ao longo do bloco vai deixar os contatos da Michele aqui para vocês. Vocês precisam acompanhar. E é claro, se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda pra gente, porque eu sei que é um tema ainda que se cerca de muitos mitos e muitas dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma semana linda e abençoada. E já sabe, sábado que vem a gente tem um encontro marcado às 11 horas da manhã aqui na TV União e também no canal do YouTube Mulheres Maravilha, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Don't you wanna make her